boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. O convite diário para você curtir, comentar, compartilhar também a nossa transmissão, participar pelo WhatsApp, o número é o 973350038, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12:03, edição de terça-feira do programa Gente que Fala, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Vou apresentar a partir de agora os nossos convidados de hoje, que vão fazer análise, vão debater os temas aqui propostos na nossa pauta. Vanessa Africani, publicitária, empresária, vice-presidente da Câmara de Comércio Brasil Camarões. Ela também é diretora de negócios internacionais na Câmara de Comércio e Indústria Mercosul e Américas. Boa tarde, Vanessa. Tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Obrigada. Boa tarde para todos. Também com a gente nesse nosso time aqui, o Ronaldo Luiz, jornalista, editor dos portais Universo Agronegócio, Data Agro e Cenário Agro, além de ele também é apresentador do Agropapo na All TV. Tudo bem, Ronaldo? Seja bem-vindo mais uma vez com a gente aqui. Boa tarde, Mauro. Satisfação estar participando aqui do Gente Fala. Cumprimento aí, em primeiro lugar, obviamente, a Luana e a Vanessa, e assim cumprimento todas as mulheres aí pelo Dia Internacional da Mulher. E estamos prontos aí para poder fazer um bom bate-papo aqui no Gente que Fala, cumprimentando também toda aí os telespectadores, a audiência aí do Gente que Fala nas redes sociais e também a audiência aí na Trianon e na Universal. Obrigado. Também com a gente a Luana Tavares, administradora, publicitária, mestre em política pública, desenvolvedora de lideranças. A Luana é idealizadora da Conecta, aceleradora de mulheres na política, também mais uma vez com a gente nessa nossa jornada. Boa tarde, Luana. Boa tarde, Mauro, caros ouvintes, um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, cumprimentar também Itamar, Ronaldo, Vanessa, obrigada por estarem aqui hoje para a gente fazer esse bate-papo. Como já destacou o Ronaldo Luiz, 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, então os nossos cumprimentos a vocês aqui com a gente, Luana e Vanessa, a nossa audiência feminina, parabéns às mulheres nessa luta diária, luta instantânea, né? Todo instante tem uma conquista a ser alcançada, uma luta a ser enfrentada contra as injustiças, a favor da igualdade de gêneros, igualdade de oportunidades. Parabéns a vocês pelas conquistas em tantas áreas da sociedade. E nesse momento tão conturbado do mundo, né, minha gente, o nosso pensamento aqui também com as mulheres da Ucrânia, as mulheres refugiadas, as mulheres que estão ali na luta pela sobrevivência, protegendo os seus filhos, as crianças. É um desafio muito grande delas a ser enfrentado nesse momento. Mulheres ucranianas injustiçadas muitas vezes, com a imagem vilipendiada também por políticos inescrupulosos. O nosso pensamento aí com vocês nesse Dia Internacional da Mulher. Olha, pessoal, daqui a pouquinho também estará com a gente o secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Itamar Borges. Ele já está ali no final de um compromisso, de uma reunião. Já ele se conecta aqui com a gente também para essa nossa conversa. Mas vamos aqui ao nosso primeiro assunto de hoje, claro, Dia Internacional da Mulher, e o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, insistiu que o mundo, nas palavras dele, não pode sair da pandemia com o relógio girando para trás na igualdade de gênero. O Antônio Guterres lembrou que as mulheres foram as maiores vítimas da pandemia, sendo em grande número excluídas das escolas, do trabalho, e pediu investimentos maciços em treinamento, trabalho decente, além de ações efetivas para acabar com a violência de gênero. Luana, pegando aqui o gancho de tudo que eu falei no início, né, da luta feminina, que já era árdua, ficou ainda mais desafiadora com a questão da pandemia, como é que o mundo deve olhar, nesse momento, essa declaração do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres? Perfeito, Mauro. Realmente a gente tem que olhar com atenção para essa questão, porque não é possível pensar
um mundo no futuro sem a participação efetiva das mulheres nos espaços de tomada de decisão, porque essa é realmente a questão que a gente precisa equacionar. As mulheres, elas estão presentes em grande número em diversas áreas, né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos 45% dos lares com mulheres como arrimo de família, metade da força empreendedora no Brasil é feminina. Então, a representatividade das mulheres socialmente, economicamente, ela é muito forte, além do número, é claro, né? Nós somos mais de metade da população brasileira. Mas, quando a gente olha os números de participação das mulheres na política, e aí a gente toma um choque, né? Por que esse número é tão pequeno? Nós temos apenas 15% de participação feminina no Congresso, somente uma governadora, 12% de prefeitas, né? São 5.570 municípios. Como que a gente só tem 10%, né? 12% de mulheres? E aí, quando a gente vai descendo ali, entendendo também a participação das mulheres nas câmaras de vereadores, somente 2 capitais do Brasil têm mulheres na presidência das câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas o cenário é muito parecido. Então, esse poder e a importância das mulheres dentro do cenário econômico e social, né, nos lares brasileiros, na economia brasileira, não está refletida na política. E é através da política que a gente consegue atender os anseios da sociedade na sua complexidade maior, né? A democracia pressupõe essa representatividade justamente para que a gente tenha as demandas da sociedade atendidas ao máximo possível. Então, com essa falta de igualdade, nessa baixa participação feminina nesses espaços, a gente tem reflexos muito negativos na sociedade, não só para as políticas e para os problemas mais ligados ao cenário feminino, ao universo feminino, mas da sociedade como um todo. Eu sempre me questiono, olhando para trás, se nós teríamos os números que nós temos em alguns problemas sociais, problemas econômicos do Brasil, se nós tivéssemos mais mulheres debatendo esses problemas dentro dos espaços de poder. Nós temos metade da população, por exemplo, no Brasil sem esgoto tratado, 35 milhões de pessoas sem água potável. Esse é um problema que é muito específico do saneamento, mas o reflexo que ele tem nos lares brasileiros, na saúde dos brasileiros, no desenvolvimento social e econômico do país é devastador. E nós agora aprovamos, né, recentemente um marco do saneamento para resolver essa questão de uma forma mais direta, mas é um problema antigo e de países que são muito mais pobres do que o Brasil, né? Nós somos um país em desenvolvimento, não à toa a ONU sempre olha com atenção para esses problemas de saneamento, né? de questões básicas, como é o saneamento, mas é só um dos exemplos. Aí a gente pode trazer para as políticas ligadas à questão de creches, né? A discutir aborto, como é que a gente discute esses temas dentro do Congresso somente com 15% de participação feminina, realmente descartar uma parte importante do problema que deveria estar ali debatendo. Então, eu abraço essa declaração, né, com unhas e dentes, não à toa também criei esse projeto para aumentar a participação das mulheres na política, porque, de fato, para mim, essa é a causa das causas da democracia brasileira nesse momento. Vanessa, sua observação sobre esse tema, a ONU fazendo um apelo pela igualdade de gênero, nas palavras do secretário-geral Antônio Guterres, não se pode sair da pandemia com o relógio girando para trás na igualdade de gênero. Eu acho que a Luana deu uma visão bem abrangente, né, do que acontece no mundo. Muito obrigada até pelo que você expôs, Luana. Isso não é só, a questão não é só no Brasil. Eu trabalho hoje com a África, a gente está trabalhando com o continente africano para melhorar as relações comerciais bilaterais entre o Brasil e a África, o continente africano. E, assim, é um problema em diversos países, né? No continente africano são 55 países e existe ainda uma cultura muçulmana em muitos deles, onde a mulher não tem voz. Então, a mulher ela não tem direito à escolha, ela não tem direito à participação. Então, tem muitas questões ainda para a gente estar discutindo. E, assim, a mensagem que eu queria deixar para o mundo hoje é que, assim, que a gente comece a olhar com mais empatia, né, o ser humano de forma geral, que a gente tenha um pouco mais de empatia com o que acontece com as mulheres e que entre nós, mulheres, exista sempre a sororidade, que a gente comece a se abraçar mais e comece a nos defender e buscar objetivos que possam trazer uma melhoria para todas, né?
Ronaldo, seu olhar sobre esse tema, sua observação, seu olhar masculino sobre tudo isso? Na verdade, eu só posso endossar o que a Luana e a Vanessa disseram, e, no fundo, acrescentando que o ganho, a ascensão, enfim, a participação da mulher na sociedade, sobretudo na tomada de decisão, enfim, ambiente privado, ambiente público, na verdade, isso a gente tem observado, só vai acarretar ganhos a toda a sociedade, não é um ganho ao público feminino, na verdade, é um ganho a todas as camadas, a todos os segmentos da sociedade, sobretudo muito em relação a segmentos, enfim, vamos dizer assim, abre aspas, ramos das sociedades que são mais vulneráveis, assim, então todo o ganho da mulher no espaço público, no espaço privado, na verdade, acarreta em ganhos a toda a sociedade. Acho que isso é uma lição que a gente tem que observar sempre e poder estar apoiando esse tipo de ação, seja no mundo dos negócios, seja em questão de políticas públicas. 12h13, agora programa Gente que Fala, segue por aqui, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, e também pelas redes sociais. Terça-feira, sempre com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. O nosso próximo tema: os brasileiros conhecem pouco sobre a República dos Camarões, especialmente quando o assunto é negócio. E, claro, perdem muitas oportunidades por conta disso. A África será um dos grandes mercados das próximas décadas e Camarões, especificamente, é muito promissor para as exportações e investimentos. E, apesar da competição já estar acirrada com grandes potências como a China, o Brasil tem algo que a África necessita, é o conhecimento, especialmente na tecnologia agrícola adequada ao nosso solo, muito semelhante ao de muitos países africanos. O que a gente precisa aprender sobre negócios entre Brasil e a República dos Camarões? Vanessa? Eu vou dar uma abrangência, vou falar um pouco sobre a África como um todo. A África hoje tem 90% da reserva de matéria-prima no mundo, ela tem 40% da reserva de ouro global, ela tem 60% da reserva de terras aráveis no mundo, óleo, gás, maior reserva de minérios. Então, a África tem muitas oportunidades. Em específico, sobre o Camarão, sobre o Camerun, é um país que é a porta de entrada para a Comunidade Monetária da África Central. Nós estamos falando do CEMAC, que são mais 6 países, são 6 países no total, e a vizinha da Nigéria. A população estimada dessa região, só dessa região, é de 300 milhões de habitantes. A África como um todo tem hoje 1 bilhão e quase 400 milhões de habitantes, e essa população, até 2050, existe uma expectativa de que vai dobrar. Nós vamos passar para 2 bilhões e 800 milhões de pessoas no mundo. São países onde foram explorados, onde foram colonizados, que não se desenvolveram a parte industrial. Então, existem oportunidades em diversos setores. Hoje, na Câmara, o que a gente está trabalhando com o governo federal e com instituições privadas, com empresas privadas e também com o CITA, com o Centro Internacional de Transferência de Tecnologia, que foi fundado pela FGV Europa. Transferência de tecnologia no setor agrícola, são projetos para ajudar o Camerun e vários outros países a se tornar autossustentáveis no setor alimentar, porque se a gente não fizer isso, a gente vai ter um problema até 2050 com a população mundial, porque não vai ter como a produção de comida, não vai ter comida para todo mundo, né, com essa população. Então, mas existem diversas outras oportunidades. Por exemplo, não existe infraestrutura. Então, setor de construção civil, ou, mineração, com todas essas reservas, setor de energia, são diversas oportunidades que o Brasil perde. Não existe também uma política pública, né, financiamento, acesso a financiamentos para que os africanos possam fazer negócios com o Brasil, linhas de financiamento, os bancos aprovados pelo BNDES. A gente tinha alguns projetos que não estão sendo mais... não estão funcionando mais com o BNDES. Então, assim, tem todo um caminho. A África, a gente estava fazendo um comércio de 30 bilhões de dólares por ano, e assim, esse valor caiu muito, né, desde 2014 para cá.
A gente está trabalhando para isso, voltar a crescer. A participação do Mercosul como todo no continente africano não chega a 1% em diversos setores. Então, assim, a infinidade de oportunidades que o brasileiro perde, sem contar que a gente tem a mesma cultura, o mesmo solo, o mesmo clima, basicamente a mesma coisa. Qual que é a nossa pauta de exportação lá para eles, para os Camarões, e a pauta de importações também, e a balança, né? Como é que fica? Estamos superavitários, estamos deficitários, o Brasil exporta mais? A balança para o Brasil é superavitária, mas a gente tem que trabalhar para que isso chegue no equilíbrio, a gente fazer uma boa colaboração, né, para que a gente aumente esse comércio, né, não só a parte de comércio, mas a colaboração mesmo na transferência de tecnologia e de know-how e outros setores. Ronaldo, o que a gente tem que transmitir lá para os Camarões, em termos de tecnologia agrícola, considerando que eu destaquei aqui no final da nossa nota, né, o nosso solo muito semelhante ao de países africanos? Então, Mauro, o Brasil tem o mesmo solo, o mesmo clima. Hoje, a África como um todo, ela sempre seguiu a cultura europeia. Depois entrou a cultura chinesa, né, que hoje é o maior parceiro comercial da África como um todo. Se você olhar como um todo, a África, o maior parceiro comercial hoje é a China. Mas, assim, não funciona, o maquinário não funciona, as sementes não são adaptadas. Então, assim, o Brasil tem tudo para que a gente consiga transferir essa tecnologia e adeque aos países africanos esse nosso conhecimento. Hoje, a gente hoje está levando para o Camerun, na Câmara, a gente está levando a maior empresa de sementes daqui do Brasil no setor de hortaliças, que a gente está fazendo lá uma parceria com a Escola de Agricultura para montar um laboratório de sementes, produção de soja, produção de milho. A gente também está levando, a gente acabou de fechar uma parceria que está um pouco prejudicada devido à guerra da Ucrânia, que era para a transferência de fertilizantes, as produtos estão sendo homologados pelo Ministério da Agricultura do Camerun, e a gente vai trabalhar com eles na região do SEMAC. E em outros setores, a gente está buscando vários parceiros, trabalhando com empresas privadas, para que a gente consiga desenvolver esse mercado. Ronaldo, Luiz, seu olhar sobre esse tema, essa possibilidade, né, de troca de intercâmbio, né, de tecnologias aí com os Camarões, como é que você observa? Sim, Mauro, de fato, jogando uma lupa e fazendo aí um recorte dentro do agronegócio, da agricultura, que é a minha seara, o meu dia a dia de trabalho, a grande oportunidade que há realmente entre Brasil, não só com Camarões, mas com toda a África, é justamente essa questão da transferência de tecnologia, fazendo até um registro aqui. O Brasil ele se tornou essa grande potência agrícola justamente pelos investimentos que foram feitos em ciências agrárias, em pesquisa agrícola, que tornou regiões que não eram muito aptas ao desenvolvimento agrícola em regiões muito férteis. Eu estou querendo dizer justamente aqui do Cerrado brasileiro, que é um grande celeiro mundial aí de produção de alimentos, de energia limpa e tudo mais. E muito, obviamente, como já foi ressaltado aqui no programa, muito do clima, do solo, de boa parte dos países africanos é similar ao nosso Cerrado. Então, toda essa transformação que foi feita positiva da agricultura brasileira, ela pode ocorrer também da África, obviamente, aí todo por um espiral aí de políticas públicas, de investimentos, mas a oportunidade existe e, de fato, há um grande desafio de aumento aí de produção de alimentos e o mundo não pode prescindir do potencial que a África pode entregar nessa questão também. Ronaldo, muitas cabeças nossas brasileiras indo para lá, nosso pensamento indo para a África, para Camarões, para trabalhar toda essa necessidade? Sim, temos empresas que trabalham lá. Se eu não me engano, tem o grupo Pinesso, que trabalha no desenvolvimento da cultura do feijão na África.
Temos também algumas iniciativas da Embrapa, com uma unidade avançada nesse sentido. Então, de fato, há um esforço justamente para fazer todo esse intercâmbio, essa cooperação, vamos dizer assim, tecnológica, que viabilizou, enfim, o modelo de agricultura tropical no Brasil, que isso possa ser transportado de uma maneira muito positiva para o desenvolvimento agrícola também do continente, de boa parte do continente africano. Vanessa, você falou da nossa pauta de exportações, superavitária, mas o que mais no que a gente exporta é mais importante para eles, é fundamental lá para os Camarões, e de lá para cá, o que é mais importante também? De lá para cá é o gás, né? Gás natural, madeira, e daqui para lá a gente está fazendo esse trabalho com a parte de agro mesmo, o setor do agronegócio, semente, insumos, todo tipo de insumo, maquinário, sementes, fertilizantes. O Brasil ele precisa se posicionar como continente africano. O Ronaldo acabou de falar, assim, a África é o continente, é o futuro do mundo, né? Com a maior quantidade de terras aráveis, etc. A gente precisa começar. O Brasil tem tudo para ser o maior parceiro comercial da África. O que falta é um pouco de foco, né? E de vontade de fazer conhecer, porque assim não chega no continente africano as informações sobre o Brasil ser um dos maiores produtores de alimentos de alimentos do mundo. As informações que chegam lá normalmente são questões políticas, mas não chega o que é feito, né, no Brasil, sobre a potência tecnológica que a gente tem, sobre o nosso know-how, sobre a nossa produção de alimentos. Então, assim, a gente acabou de fazer 3 missões agora no final do ano lá no Camerun, e em uma delas até uma pessoa virou para mim e falou assim, mas o que vocês têm para oferecer para a gente? Como é que vocês podem colaborar com a gente, sendo que vocês têm milhões de problemas, né? Chegam os nossos problemas da pandemia, mortes, negacionismo, etc. Eu falei, não, pera, você não sabe o que o Brasil é, então vamos falar sobre o que mas vocês desmatam, vocês, etc. Eu falei, não, então vamos começar do começo. E a gente começou a apresentar vídeos sobre o que o Brasil faz, sobre a proteção dos nossos biomas, sobre o nosso trabalho de produção de alimentos, a tecnologia de conseguir produzir grandes quantidades de alimentos em menores áreas. Então, assim, e aí a pessoa virou para mim e falou assim, nossa, Vanessa, eu nunca imaginei que o Brasil fosse essa potência. E é uma coisa assim, a informação não chega. A gente não faz promoção no Brasil, na África sobre o Brasil. A gente não está lá, a gente não. Eles compram o nosso produto. Olha que coisa mais doida. Eles compram o nosso produto, o nosso alimento, que normalmente é vendido para a Europa, embalado na Europa, e eles consomem o nosso alimento, nossos sucos, nosso arroz, seja lá como for, achando que é produto europeu e não é produto brasileiro. Luana, a Vanessa, uma cabeça feminina, pensante nessas relações, né, entre Brasil e a África, mais especificamente entre Brasil e a República dos Camarões. Como é que está a presença feminina ainda, né, compondo tudo isso nessas relações? Luana. Você diz a presença feminina nas relações entre o Brasil e a África? Sim, sim. Sim, a gente tem um desafio grande, né, de participação nesses espaços de relações internacionais no Brasil. Ainda a nossa diplomacia é muito masculina. Estou aqui já admirando a Vanessa, né, e achando que o trabalho dela é incrível por ser uma mulher mais representativa ainda, mas historicamente no Brasil a gente tem poucos diplomatas que vão para esses países, especialmente os países em desenvolvimento, mulheres, né? E eu acho que isso se reflete um pouco em cada governo de acordo com o seu direcionamento, a prioridade que se dá para a presença feminina nessas relações. Eu acredito que isso tem muito a ver com o próprio mercado, né? O próprio setor que acaba, quando você olha na política, nesses cargos mais altos, né, a gente chama da elite do funcionalismo público, majoritariamente são homens, assim como na política, nos cargos do legislativo, no executivo não é diferente. Quando você desce para funções mais operacionais, no geral, elas estão muito parecidas com o setor privado, né? Só 20%, 30% das mulheres ascendem para esses cargos. Então, a dificuldade que a gente tem de representatividade ela é muito generalizada quando você olha a liderança.
até no setor de tecnologia, né? Eu não sou dessa área, né, agro e tudo mais, mas acompanho bastante a economia, enfim, o desenvolvimento econômico e também a questão da tecnologia, né? O quanto é importante a gente trazer tecnologia para melhorar o desenvolvimento econômico, para qualificar mais a nossa economia, para trazer mais diversidade, né, nas nossas pautas econômicas. E estou olhando muito para esse setor também, né? Mulheres na tecnologia, ou mulheres nesses setores que trazem mais conhecimento, ciência e tudo mais. E até no Vale do Silício, a gente tem dificuldades, né? E no Brasil, por mais que a gente seja metade da força empreendedora, a gente tem, em startups, nós somos o menor número de mulheres. E no Vale do Silício, só 26% de mulheres ali que são empreendedoras, né? Todas em cargos gerenciais, cargos mais de coordenação, cargos mais operacionais. Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas Sim. Pela minha análise e o conhecimento que eu tenho, o número é muito pequeno por conta desse histórico todo. Sim, Luana. Olha, 12h28 agora, no programa A Gente que Fala, a gente vai antecipar um pouquinho o nosso intervalo aqui, para já a gente abrir a presença aqui do secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, Itamar Borges, que já está lá na conexão. Uma parada rapidinha, um breve intervalo para a mensagem do nosso apoiador e a sequência da nossa conversa. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 12h29, de volta com o programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Você nos vê aí pelas imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube. E agora eu anuncio a presença aqui com a gente nessa nossa conversa do secretário estadual de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Itamar Borges. Secretário Itamar Borges, seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença. É um prazer revê-lo e uma honra recebê-lo por aqui. Tudo bem? Olá, Mauro, amigo Mauro. Obrigado aí pela oportunidade. Que bom rever você e poder bater esse papo com você e com as mulheres que abrilhantam aí o seu programa nesse momento. Aliás, parabéns às mulheres presentes e a todas que nos assistem pelo Dia da Mulher. Secretário Itamar Borges, vamos falar sobre o seguinte, deixa eu abrir aqui a nossa ficha. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que a guerra na Ucrânia não terá impacto imediato na produção agrícola brasileira, que deverá ocorrer apenas se o conflito se estender por bastante tempo, na avaliação da ministra. Ela diz que a avaliação em relação ao preço dos alimentos é diferente, né? E nas palavras dela, o trigo subiu nas alturas porque a Ucrânia é um grande produtor. Hoje o mundo é globalizado, a gente acha que terá uma alta, vai depender do momento, é muito cedo para a gente pregar catástrofe ou dificuldade ou facilidade, mas vai haver um rearranjo e é preocupante. São palavras da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. O seu olhar, sua observação sobre o que está acontecendo, e o que pode ocorrer em relação aos preços. O senhor compartilha da visão da ministra, qual que é a visão aqui do Estado de São Paulo? Olha, Mauro, eu acho que a ministra fez uma abordagem correta e o que leva, não só ao trigo, mas levará a uma série de outros itens que possam ser atingidos aí, seja na importação, ou seja, no fechamento do mercado para exportação de alguns itens, pela questão do fluxo naval, que nós teremos aí com certeza o trânsito marinho interrompido e as rotas marinhas, entre outras coisas, mas o impacto maior que acaba afetando genericamente é a questão do petróleo. Você tem a alta do petróleo,
tendo a alta do petróleo, tem a alta do frete, do transporte. Tendo a alta do transporte, impacta muito forte em todos os itens, sejam os que possam vir de lá para cá ou daqui para lá. Nós temos aí, por exemplo, um levantamento tanto do Ministério da Agricultura como da Secretaria de Agricultura de São Paulo, um estoque importante dos produtos que importamos daquela região do mundo. Porém, é um estoque que, se você começa a reservá-lo, a reter, você passa a utilizar um menor volume no plantio, um menor volume na agricultura. Quando você usa um volume menor, você defende menos. E se você defende menos, protege menos a produção, consequentemente, você pode ter uma queda de produtividade, pode ter mais perdas, e isso acaba afetando aí a produção lá na frente, mas ainda é um impacto muito difícil de você mensurar. Graças a Deus, o tempo é curto e, infelizmente, a guerra existe, e a nossa expectativa é que isso interrompa o quanto antes. Interrompendo, cessando, eu acho que aí você tem como mensurar de uma forma mais suave e diluir. Agora, se estender por muito tempo, tanto a questão do fosfatados, nitrogenados, a questão das importações dos insumos que nós trazemos de toda a região, né? Tanto cloreto de potássio, ureia, entre outros itens que somos dependentes daquela região do mundo, acabam encarecendo porque você tem um abastecimento pequeno. Assim, no número redondo, a importação nossa daquela região, desses produtos, importam num percentual de aproximadamente 25%. Sim. Esses 25%, ele tem um peso importante quando ele se estica muito. E ele tem um peso menor quando ele é mais rápido. Porém, nós estamos falando daquela região. Não quer dizer que os problemas de tráfego aéreo, né, marítimo, etc., não venham a interromper, não venham a gerar impactos e problemas, Mauro, que possa eventualmente impactar também em outros países que nos atendem. A produção interna é tranquila, mas é muito baixa. Então, os demais países que nos atendem acaba sendo atingido nas questões tanto de preço de adubo, preço de fertilizante, que são importados em 2021. Se você pegar uma base, em 2021, como eu te disse, só da Rússia, 23%. Pegando a Ucrânia junto ali, ficaria um pouquinho acima da casa dos 25%. Secretário Itamar Borges, estamos falando aqui do preço do trigo, especialmente, mas também de outros produtos, de outros insumos, né? Se realmente tiver uma alta expressiva, já tem um pensamento aí da Secretaria, algum plano para tratar, para enfrentar uma eventual situação como essa? Na verdade, é a política de abastecimento, é a política de exportação e importação, e também, ao mesmo tempo, a política de orientação no consumo. Eu acho que esse é o ponto. Enquanto nós não temos uma visão geral, você tem que tomar alguns cuidados. Inicialmente, os cuidados são menores, que causam pouquíssimos impactos. Você não vai reduzir 25% de saída, porque você deixou de receber os produtos de uma região que te exporta, ou que nós importamos 25% deles. Isso, nós temos uma reserva para um ano, e essa é a reserva que se estima que nós temos no Brasil, nós teríamos uma tranquilidade de suportar um bom tempo. E a nossa expectativa é que ainda não se tenha nenhum movimento desse sentido. É mais uma cautela, um olhar cuidadoso do que qualquer ação específica nesse sentido. Agora, eu vou te dar um dado, Mauro, muito importante. Aliás, foi assunto ontem na reunião com o governador João Dória, com o vice Rodrigo Garcia, a presença da ABICAB, Associação Brasileira da Indústria de Amendoim, dos processamento de amendoim, né, doces e amendoim. A exportação brasileira de amendoim, só para a Rússia e Ucrânia, representa 50%.
Ou seja, 50% do amendoim brasileiro vai para a Rússia e Ucrânia. 90% a 95% do amendoim brasileiro é produzido no estado de São Paulo. Portanto, nós temos aí um impacto forte. O que nós já programamos? Programamos uma reunião com o nosso escritório do governo de São Paulo em Xangai, na China, aonde vamos buscar a abertura de um mercado inexistente para o amendoim, que é o mercado chinês, para que o amendoim não sofra o impacto. Não é um papel muito do governo do estado, é mais um papel da questão federal, mas nós vamos utilizar essa estrutura do nosso escritório, fomentar, estimular a boa relação que o governo de São Paulo tem com o governo chinês e buscar, de alguma forma, a possibilidade de compensar essa retenção temporária das exportações do amendoim que nós destinamos para a Rússia e para a Ucrânia. Sim. Secretário Itamar Borges, a gente vai falar já sobre a representatividade feminina na política. A gente está aqui com a Luana Tavares, ela é idealizadora da Conecta, que é a aceleradora de mulheres na política. Antes de abrir esse flanco aqui com ela, aí na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, como é que é a presença feminina nas possibilidades de tomada de decisão, na ocupação desses espaços de tomada de decisão? Olha, de tomada de decisão, eu diria que é proporcional à presença feminina no Brasil, 51%, 52% da população. De colaboradores, fizemos essa avaliação hoje. Tivemos um café da manhã com as mulheres da CAT, que é da Extensão Rural, da Defesa Agropecuária, da Pesquisa, da Codeagro e aqui do prédio da Secretaria. Nós temos 40% dos colaboradores da Secretaria de Agricultura que são mulheres. E essas mulheres, eu brinquei hoje, mas é uma brincadeira verdadeira, eu costumo dizer que quando as mulheres pegam para fazer, elas fazem melhor que os homens, pela sensibilidade, pelo envolvimento que elas acabam dedicando. E eu já aprendi isso quando fui prefeito em Santa Fé. Quando prefeito, eu dividi o meu secretariado metade homem, metade mulher, que era o 51-50. Aqui, por exemplo, a nossa diretora do Instituto de Tecnologia de Alimento é mulher. A diretora do Instituto de Pesca, mulher. A diretoria do Instituto Biológico é mulher. Então, nós temos aí a presença das mulheres nos ajudando muito. Relação estratégica CARPRA é mulher. Nós temos aí uma integração e uma presença muito forte da representatividade feminina aqui nas decisões e nas políticas públicas da nossa secretaria. Olha só, Luana Tavares, no Brasil, muitas mulheres ainda têm dificuldades de ocupar cargos de poder, de serem eleitas ou terem voz ativa nas decisões públicas. Aí o dado, segundo o Fórum Econômico Mundial, se o ritmo da mudança for mantido, levará 99 anos e meio para o mundo atingir a igualdade de gênero na política. E para reduzir essa previsão, a Conecta trabalha para desenvolver mulheres em liderança, marketing digital, política e gestão pública, aumentando, claro, as chances femininas em posições de alto impacto na sociedade. Esse desenho feito, Luana, pelo secretário Itamar Borges, sobre a presença da mulher lá na Secretaria de Agricultura e Abastecimento, empolga, não empolga? Com certeza, é um exemplo a ser seguido, viu, secretário? Parabéns. E principalmente quando é claro que existe uma consciência por parte dos homens, né? No caso aqui o secretário falando, eu fico super feliz, porque é um desafio para a sociedade como um todo, né? Não é só para as mulheres, porque de fato muitos homens já estão nessa visão de que, poxa, a gente precisa, existe viés, né? Existe uma série de barreiras, as mulheres têm um desafio extra, né? Por terem uma carga aí de dupla, tripla jornada. Então, se a gente não criar condições, qualquer política pública e qualquer problema que a gente vai resolver, a gente tem que entender bem o diagnóstico, né? E entender bem quais são as barreiras e aquilo que impede a gente ter as mesmas condições, as mesmas oportunidades para todos. E no caso das mulheres, quando a gente entende toda essa carga, a gente pensa políticas que possam minimizar esses impactos e criar uma condição um pouco mais igualitária. Então, fico feliz que o secretário tenha essa visão e realmente
A Conecta, ela veio nessa direção. Eu fiz mestrado no meio da pandemia, né? Eu fui no meio da pandemia no início e fiquei até o final do ano passado. Fui fazer mestrado em Oxford. E durante esse período eu comecei a refletir, porque eu já tinha uma percepção de que era baixa a participação das mulheres no Congresso, especialmente, né, secretária? Porque eu fiquei durante muitos anos, fui diretora do CLP, né, por quase 9 anos, e eu ia muito em secretarias, no executivo, e eu percebi uma baixa participação das mulheres. Mas quando eu fui para o legislativo, que eu levei um susto. Eu falei assim, gente, esse congresso, eu me senti um corpo estranho ali participando, né, da forma como as pessoas me tratavam, até alguns questionamentos. E aí eu fui olhar os números, e na época era 2017 essa experiência, e eu vi que era só 10%, aumentou em 2018 para 15%, então imagina, 10% era realmente um corpo estranho, né? Você não se sente parte desse ambiente vendo apenas 10% de pessoas parecidas com você. Então, quando eu passei esse período fora, eu comecei a ver que era um problema mundial e que era uma pauta que estava sendo discutida de forma muito mais efetiva agora, né? Antes, eu acho que até o Dia das Mulheres, por exemplo, né? A gente recebia flores e recebia uma série de parabéns. Eu nunca me questionava assim, né? Será que eu estou de parabéns mesmo, né? Será que nós estamos de parabéns pela forma como a gente trata as mulheres? E hoje eu vejo que não. Na verdade, é um dia que marca essa busca por mudar a realidade que as mulheres vivem e, claro, exaltar aquelas que já conseguiram romper. Então, a Conecta veio após essas reflexões, né? E pensando, ok, se a gente precisa melhorar as condições de entrada, então nada melhor do que ter uma capacitação muito específica de gestão, liderança, que é a experiência que eu tive nos últimos 15 anos trabalhando no terceiro setor, né, informação, capacitação, gestão pública, e ajudar esse grupo de mulheres que querem participar da política a chegarem lá com mais competitividade. Então, essa é a lógica, e fico feliz de ter aqui exemplos dentro da administração pública, em posições de liderança, né, buscando incentivar e induzir um pouco mais esse processo conscientemente. Faltando 16 minutos para 1 da tarde, programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Ronaldo Luiz, olha, do Ministério da Agricultura às operações no campo, as mulheres assumiram um papel de destaque no agronegócio brasileiro e vêm contribuindo para o desenvolvimento do setor com visão estratégica, atenção aos detalhes e novos estilos de gestão. Segundo o último censo agropecuário do IBGE, mais de 1,5 milhão de mulheres se autodeclararam chefes de empreendimento rural no Brasil. Além disso, um levantamento da Associação Brasileira do Agronegócio indica que pelo menos 30% do setor encontra-se sob a gestão de mulheres. Para repercutir esses índices, esses dados com você, Ronaldo. De fato, Mauro, na verdade, o agro brasileiro ele vem justamente nessa toada de evolução, e a presença feminina, sobretudo em cargos de gestão, vamos dizer assim, uma pedra fundamental desse desenvolvimento do setor, né? O agro, justamente, ele tem ampliado, vamos dizer assim, a sua visão de papel dentro da economia ou da sociedade em geral, justamente em busca, vamos dizer assim, do equilíbrio entre, obviamente, os ganhos financeiros, mas também com o tecido social, com o meio ambiente, enfim. E a visão feminina nesse aspecto, justamente pela sensibilidade, por uma visão, assim, vamos dizer assim, holística / mais ampla, vem contribuindo para que o agro, seja dentro do ambiente privado, quanto também no setor público, venha evoluindo nessas questões, por exemplo, de sustentabilidade, de respeito ambiental, respeito social, ou usando a nova sigla atual do ESG, né? Então, a mulher, justamente, na presença de cargos de gestão, eu faço questão de, em particular, ressaltar isso, vem contribuindo de uma maneira decisiva para o agronegócio evoluir nesse sentido, nessa preocupação também, além do ganho financeiro, mas também com o tecido social e com as questões ambientais.
Secretário Itamar Borges, o senhor está licenciado da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado estadual licenciado, candidato à reeleição, fica no cargo de secretário de Agricultura e Abastecimento agora até o dia 31 de março e volta para a Assembleia pela necessidade de se desincompatibilizar aí do cargo, né? Como é que o senhor observa para as próximas eleições o movimento, a partir do MDB, o seu partido, do interesse das mulheres, da presença das mulheres na disputa pelos cargos que estarão dispostos aí nas próximas eleições? Olha, eu estou vendo com bastante otimismo esse trabalho. O MDB tem o núcleo MDB Mulher, que tem feito um trabalho muito forte. Eu diria que nós vamos superar a meta. É triste ter que falar em meta ainda, né? Mas é um contexto que a legislação eleitoral coloca, mas isso acaba ajudando a motivar. E eu estou muito feliz com isso, porque eu percebo o movimento, o presidente Baleia Rossi, a Maria do Carmo, que é presidente do MDB Mulher, articulando forte nisso. Eu, na condição de vice-presidente estadual do partido, tenho trabalhado nesse aspecto também e estou muito otimista, não só com a participação nas eleições, mas com as perspectivas boas de eleição de quadros, tanto para deputado federal como para deputado estadual, aqui no estado de São Paulo, como a possibilidade e as pré-candidaturas de mulheres junto com outros homens para compor chapa majoritária, e o mesmo acontece no Brasil. Veja, por exemplo, a pré-candidatura do MDB nacional à presidência da República é a única candidatura feminina posta até agora, que é a senadora Simone Tebet. Portanto, o MDB tem feito aí realmente um trabalho, isso mostra fruto da história do trabalho do partido, de estimular lideranças e apoiar o surgimento de lideranças como a senadora Simone Tebet, que é um grande quadro da política brasileira e é hoje a única pré-candidata mulher à presidência da República. Vanessa, para repercutir com você essa questão da presença da mulher aí nas próximas eleições. Fechado seu microfone, Vanessa. Agora sim. Eu acho que a criação de leis e políticas públicas incentivando a mulher, até eu estava lendo recentemente de um exemplo que foi feito na Argentina em 1991 e depois foi seguido por mais 19 países de criar cotas para mulheres no Congresso Nacional. É um exemplo a ser seguido. Eu acho que isso também pode ajudar com que a gente consiga pelo menos equiparar, né, a participação feminina no Congresso Nacional e na parte da representatividade pública nacional. Faltando 11 minutos para 13h agora, programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos. Você também nos acompanha pelas redes sociais, pelas imagens no Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube. Secretário Itamar Borges, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo anunciou nos últimos anos uma série de ações de incentivo aos produtores rurais. Entre as novas medidas estão os programas Agrolegal, que busca a formalização da sustentabilidade do agro que preserva o meio ambiente, e o Agro SP Mais Seguro, que garante mais segurança policial no campo. E, além disso, foi apresentado um projeto de lei que prevê a regularização da produção de alimentos artesanais, especialmente queijos, no Estado, estabelecendo normas para a elaboração de produtos comestíveis de origem animal e a sua comercialização. Para repercutir esses programas, secretário, o que dá para apresentar aqui para a nossa audiência, para o nosso público? Olha, realmente as ações da Secretaria têm aproximado muito a Secretaria dos municípios, do produtor rural, do agricultor, seja no crédito que nós estabelecemos para a agricultura familiar, seja na compra de produtos do pequeno produtor para distribuição para famílias de baixa renda, que é no programa de segurança alimentar, que é o Cesta Verde, junto com o Fundo Social de Solidariedade, seja nesses programas citados por você, como Segurança no Campo, que nós temos feito parceria para levar a Ronda Rural 24 horas para o homem do campo, para o produtor rural, bem como o programa que você citou, que é o CAR-PRA. O CAR-PRA ele é um programa que regulariza as propriedades. Ele permite
que as propriedades hoje que não podem ser comercializadas, que não podem buscar crédito, acessem o crédito em virtude do cumprimento ao Código Florestal. E tem um prazo agora, era esse ano. E aí nós conseguimos, em 90 dias, recuperar todo o tempo dessa situação que não tinha andado e conseguimos regularizar já mais de 90% das propriedades do Estado de São Paulo e pretendemos, no mês de março, fazer um diagnóstico em 100%, liberando aí uma grande maioria e as demais ficando para uma análise individual e manual. Um detalhe, para não estender mais aí, mas eu gostaria de frisar, tem um programa, Mauro, que ele é de um valor de investimento um pouco menor quando você individualiza, mas um macro investimento muito grande, porque ele é levado para os 645 municípios do Estado de São Paulo, que é o programa Rota Rural. O que é o Rota Rural? Ele identifica todas as estradas de terra, ele identifica todas as propriedades, ele identifica a porteira da propriedade. Quando ele faz essa identificação, ele dá o endereço ao produtor, ele dá o CEP, ele dá cidadania, ele dá inclusão comercial, ele dá inclusão produtiva, ele dá uma saúde e uma segurança mais ágil e certeira, com o endereço definido. Você acessa via Google Maps ou via Waze a propriedade e se dirige até ela. Isso é inédito, é um programa pioneiro no Brasil e no mundo, pouquíssimas situações similares, e muito menos quando se trata de um estado inteiro sendo coberto. Em junho, agora, vamos entregar 100% do mapeamento do estado de São Paulo. Hoje já temos mais de 200 cidades com esse trabalho realizado, Mauro. Então, é um pouco dessas ações que eu diria, se você for olhar para o lado de estradas, nós estamos recuperando 5.000 quilômetros de estrada de terra, que é o programa Melhor Caminho, com perenização, e aliado com a Secretaria de Transporte e o DR, mais de 3.000 quilômetros de recapeamento de vicinal e mais de 1.500 quilômetros de pavimentação de estrada vicinal. Não é à toa que das 20 melhores rodovias do país, 19 estão aqui no estado de São Paulo. Para falar um pouco mais do programa Rotas Rurais, para clarear para a nossa audiência, secretário Itamar, o produtor rural ele ganha ali um CEP digital, porque o que acontece, para chegar numa propriedade rural hoje no estado, não é possível por meio do GPS, não se encontra o caminho para isso. E esse programa vem ao encontro disso, trazer esse CEP digital para que todos possam chegar nessas propriedades, é isso. Bem isso. O nosso Instituto de Economia Agrícola, o IEA, desenvolveu uma plataforma junto com a Google, que patrocinou voluntariamente e gratuitamente para nós. Nós fizemos o casamento das plataformas e criamos uma parceria com os municípios, e através da CAT estamos fazendo o levantamento de todas essas estradas e identificando. E aí, no convênio com a prefeitura vai lá e denomina a estrada e coloca o endereço na porteira, o produtor. Então, você passa a ter o endereço que você passa para quem vai te visitar, você passa a ter a denominação da estrada, e via esse programa, que se você acessar agora o site do IEA, você vai conhecer um pouco mais, você já tem todo o acesso que você não teria, como você disse aí, através das plataformas existentes. Hoje, não. Hoje, nós já disponibilizamos para mais de 200 cidades e até junho, julho, para 645 cidades do estado de São Paulo, para todas as 400.000 propriedades no estado de São Paulo, que é o que nós temos hoje, daremos o endereço e, em parceria com a prefeitura, entregaremos ao produtor. Faltando 4 minutos para 1h da tarde, o nosso tempo do programa A Gente que Fala já está se esgotando. Eu vou pedir a despedida de cada um, começando com as meninas, Luana e Vanessa. A mensagem final, Luana, e os seus canais de acesso. Ótimo, Mauro, obrigada. Foi um prazer, aprendi muito aqui nesse período com vocês. Vanessa, parabéns pelo trabalho, secretário Itamar, Ronaldo.
E a você agradecer, sempre muito gentil, no convite para a gente estar aqui batendo esse papo. O meu Instagram hoje eu estou concentrando todas as informações e, enfim, publicações, @luana.tavaresSP, e lá também estão todas as informações sobre a Conecta. Nós vamos iniciar a segunda turma, o segundo ciclo de 150 mulheres aceleradas para a participação política nesse sábado. Então, vai ter muita novidade ali para a gente mostrar quem está com a gente, né? E queria só deixar uma mensagem, primeiro, de força para as mulheres continuarem seguindo esse caminho de participação onde elas quiserem, né? Inclusive na política. Eu costumo dizer que lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política. E nesse momento do país e do mundo, nós precisamos ampliar realmente a participação das mulheres nos espaços de decisão, para que a gente tenha reflexos disso nas tomadas, nas políticas públicas e no atendimento às demandas de todos nós. Obrigada de novo pela oportunidade, um excelente dia para todos. Obrigado, Luana. Vanessa, sua despedida e seus canais. Obrigada pela oportunidade, Mauro, secretário Itamar, Luana, obrigada pelo aprendizado também, Ronaldo, todos os ouvintes. Eu estou fazendo a maior parte da promoção que a gente da Câmara, a gente faz no LinkedIn, Vanessa Africani, ou nas próprias redes sociais da Câmara de Comércio, CDRC. Eu acho que a mulher, ela preparada, ela estudando, ela pode estar no lugar onde ela quiser. Eu acho que o que a Luana falou é exatamente o que eu já tinha preparado para falar, que a gente precisa ser representada, a gente precisa participar em todos os setores. No comércio exterior, por exemplo, a participação da mulher é muito pequena, nas relações bilaterais também, relações internacionais. Então, quanto mais a gente puder estar trazendo e apoiando e fazendo políticas públicas, dando acesso a concurso, trazendo essas pessoas para perto da gente, isso também aumenta para todas nós e é uma melhoria para toda a sociedade. Ronaldo Luiz, sua palavra final, seus canais. Muito bom, só posso uma vez mais agradecer à produção do Gente que Fala pelo convite, novamente, de ter participando do programa. Agradecer, obviamente, a Luana, a Vanessa, aprendi muito com vocês hoje. Obviamente, um oi e tchau ao secretário Itamar Borges, e também aqui um registro ao adjunto Francisco Maturro, presidente da AgriShow, que eu consegui ver no cantinho da telinha aí, a AgriShow super confirmada aí para o final de abril. E é isso, quem quiser me encontrar aí nas redes sociais, acho que o jeito mais fácil é colocar Ronaldo Luiz Agronegócio, a gente vai se falando aí sobre conteúdo e comunicação no setor. A palavra final do secretário de Agricultura e Abastecimento, Itamar Borges. Muito obrigado, Mauro, que bom te rever, bater esse papo com você, cumprimentar também o Ronaldo e todo o time aí, o Pedro, o time aí da nossa importante Gente que Fala, e dizer que aqui ao lado do Chiquinho, do Amorim, Chiquinho que é meu braço direito e esquerdo aqui, minha dupla, hoje foi lá em Campinas homenagear as mulheres, enquanto eu estava aqui fazendo a homenagem para todas as mulheres do agro. E a você, Luana, a você, Vanessa, a Zenilda, que também está incorporada aí, o meu beijo, o meu abraço, o meu cumprimento extensivo a todas que nos assistem. Parabéns pelo Dia da Mulher, parabéns por contribuir com esse importante bate-papo que tivemos aqui hoje. Muito obrigado pela presença de todos. A gente encerra aqui essa edição do programa Gente que Fala de terça-feira, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Estiveram com a gente hoje o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Itamar Borges, Vanessa Africani, publicitária, empresária, vice-presidente da Câmara de Comércio Brasil Camarões, o Ronaldo Luiz, jornalista, editor de diversos portais aí do agronegócio, administradora publicitária, mestre em política pública, desenvolvedora de lideranças, Luana Tavares. Na mesa do som com a gente hoje, o Isaac Barros. Isaac, valeu aí o apoio com a gente. Sérgio Souza na gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, ouvinte, você, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando na sequência musical Trianon, até às 6 da tarde, depois tem o Radar Paulista, apresentado pelo jornalista Renato Albuquerque, e antes de tudo, a repórter Débora Mendonça chega com as informações ao vivo do trânsito aqui na capital paulista, nesse horário do rush. Muito obrigado pela audiência, um abraço a todos, feliz Dia Internacional das Mulheres, 1 e 1, tchau, até amanhã.